Meus amigos, o que vocês viram ontem na CNN foi uma demonstração clara de que o jornalismo, quando feito com honestidade, ele é capaz de alterar a forma como as pessoas veem certas coisas, tá? O jornalismo honesto, que não é feito de bajulação e que não é feito como um instrumento político a serviço de determinadas causas e determinadas pessoas, ele pode ser um negócio incrível. O jornalismo na prática pode ser do caralho. E foi o que o William Vac fez ontem na sabatina de 50 minutos que rolou ontem com o Lula na CNN, tá? Eu vou passar um dos trechos, teve muitos trechos, eu vou falar sobre vários aqui, mas um dos trechos foi fundamental, então eu vou jogar lá do meio pro vídeo, vou tacar ele aqui pra gente analisar, mas antes eu preciso contextualizar a atuação do William Vac. O William Vac, né, você lembrando, ele trabalhava na Globo, teve um caso polêmico lá, ele foi demitido, e aí ele foi começar a reconstruir a carreira dele agora na CNN, não sem antes ter feito uma estadia no YouTube com um canal muito bom de análises, tá? Os canais de análises do William Vac eram muito bons, eu me considero um analista bom e eu vi o vídeo dele e falei, pô, ele tá indo pra um caminho interessante, é um cara que tem uma percepção diferenciada, acho o Vac diferenciado, muito superior a toda essa turminha dos jornalistas que assinam a carta pela democracia do Lula, que na prática são pessoas que estão trabalhando pelo Lula, Pedro Doria, Vera Magalhães, toda essa galera que joga sujo, que joga de forma partidária, que são uma patotinha, uma clubinha, uma turminha fechada ali, e que servem o Lula. E esses caras, né, volto a lembrar, porque houve esse golpe da cartinha da democracia, um monte de gente assinou, eu tô defendendo a democracia, nem sabiam que estavam fazendo parte de um projeto de campanha pro Lula, que rolou ali um evento pro Lula, e aí depois até teve gente que se arrependeu, teve um ex-ministro do Supremo que falou, me arrependo de ter assinado. Isso não é jornalismo, isso é militância, e o que o Vac faz é outra coisa. O Vac foi fazer jornalismo na CNN. Contextualizando, a participação dele com o Lula era fundamental, porque seria uma forma em que o Vac, um jornalista que passou ali por um inferno pessoal, ele poderia se reerguer. Não se reerguendo, por exemplo, se comportando como um inimigo do Lula. Ele não foi grosseiro com o Lula, ele não passou do ponto, ele não subiu o tom de voz. Ele, mesmo quando o Lula errava fragorosamente, ele não se levantava e falava, vou eliminar o cara aqui. Ele não fez isso, ele não estava debatendo com o Lula, porque ele não era o adversário do Lula lá. Ele permitiu ao espectador ver as fragilidades do Lula, ver a falta de capacidade do Lula em se defender e em expor um projeto do Brasil, simplesmente fazendo as perguntas certas na hora certa. Isso foi fenomenal. Ele começou com o tema da corrupção, e quando ele abordou a corrupção, o que externou que o Lula tinha apenas um discurso decorado para falar sobre os casos, especialmente os casos que envolviam o Petrolão, sobre as nomeações que foram feitas na Petrobras. Tudo isso mostrou assim um Lula muito fraco. Muito fraco. E obviamente que esse discurso fraco dele funciona pra militância dele, óbvio. E funciona com o eleitorado mais simples, que, enfim, não entende muito os elementos, as coisas. Sim. Mas pra classe média e pras pessoas com um pouquinho, assim, de discernimento sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, aquela entrevista mostrou, isso aqui é um mentiroso. Isso aqui é um mentiroso. Toda vez que começava a abordar de forma mais clara o escândalo do Petrolão, o Lula, não, porque no fundo eram umas delações que só foram feitas pra tentar me prender, porque no final aquele juiz queria me prender. Ele não fala do problema em si, ele apenas tenta pintar aquilo tudo como se fosse uma grande armação construída pra prender ele. Ok, mas e os milhões, bilhões que foram recuperados e tal? Ele nem, né? Então ficou clara a fragilidade do Lula e já diferencia o Vac do Bonner e de outros jornalistas por fazer as perguntas e levar para esse caminho e por em nenhum momento negar que houve essa corrupção. O Lula, em certa medida, no Jornal Nacional, na parte da corrupção, ele foi quase reabilitado na Globo. Mas prosseguindo, vai tendo a entrevista, entra na área econômica. E na área econômica é onde o Lula é mais desmontado. E eu digo mais, na área econômica ele ter sido tão desmontado como ele foi, é talvez mais importante do que na parte da corrupção, porque o Lula como candidato, ele se propõe como um candidato que vai trazer prosperidade para as pessoas. E o que o Vac demonstra ali é que o Lula é um incapaz, não só um mentiroso, ele é um incapaz. O Lula é um burro, tá? Então vamos ver esse trecho aqui que eu vou analisar bastante depois, vamos analisar a psique e vamos ver se esse mito do Lula inteligente fica de pé. Dá uma olhada. Não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato.
As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? Deixa eu te contar uma coisa. Pois bem, tá muito claro. O que vocês viram aqui tá muito claro. Tá claro pra todo mundo. Né? O Lula não tem a menor ideia do que ele falou. E o VAC colocou pra ele de forma óbvia que, olha só, o Brasil, a crise que o Brasil vem passando, a maior crise que o Brasil passou, assim, praticamente da sua história. Essa crise pertence a você, que faz parte dos anos Dilma e Lula. Tempo, especialmente o período Dilma, que o Lula tenta fingir que não existe, tenta apagar. E o que você vê ali é o Lula tentando mentir, negar o que aconteceu, e aí começa a pegar uns papéis e começa a gaguejar. O Lula, que eu já venho me referindo como um cara que tá senil, o Lula não é nenhum gênio da comunicação, um cara esperto, não é. O Lula nunca é confrontado. O Lula é fraco. O Lula é burro. E muita gente falava, existe na inteligência brasileira a ideia de, não, o Lula é um macunaíma, mas ele é inteligentíssimo. Eu mesmo já falei isso. Mas depois de ter conhecido o Bolsonaro, que chegou à presidência da República, assim como o Lula, e ter visto que o Bolsonaro é um boçal, eu começo assim, o Lula é um incapaz, o Lula só é um burro. Que era um sindicalista, montaram um grupo político forte, com pessoas inteligentes ao redor dele, em cima da figura carismática dele, foram elegendo o cara. Mas o cara mesmo, por si só, ele não se sustenta. Como o Bolsonaro, se põe numa sabatina, também não se sustenta. Conheci o Bolsonaro pessoalmente, vi que o Bolsonaro é um burrão, um homem incapaz, um homem que não tem a menor ideia de como lidar com as complexidades de um país como o Brasil. Lula, mesma coisa. Lula foi lá mentir e quando confrontado com alguns dados não sabia nem como reagir. Nem malandro mais esse cara sabe como ser. Mostra que, assim, esse mito do Lula inteligentão é um mito. O Lula foi fraco ontem. Quem esperava ver um cara capaz de lidar com esses desafios e com um contraditório? Teve nada disso. O VAC botou o Lula numa cadeira de criancinha e o Lula ficou lá na cadeira de criancinha passando vergonha. É uma pena, e agora sim, eis um negócio. É uma pena que não há um candidato com a capacidade do VAC para fazer as perguntas certas pro Lula nos debates. Isso é uma pena. E em um determinado momento da entrevista o Lula pergunta, mas você tá se comportando como candidato, você vai lá e se candidata. E o VAC, não tem essa vaidade, eu não lembro a veleidade, acho que ele usou o termo, não tenho essa vontade, não tenho essa pretensão. Mas por quê? Porque o Lula, quando vê que um cara confronta ele direito, a primeira reação é, você é um adversário meu, concorra, vá, né? Porque o próprio Lula aponta o caminho. Se houvesse alguém com inteligência, contundência e clareza de raciocínio pra peitar um cara como o próprio Lula, um Lula não resiste. Só que nossos candidatos são muito ruins, né? Começar pelo Bolsonaro, que livrou o Lula. O Lula só é candidato por causa do Bolsonaro. Começar o Ciro, que agora tá dando ensaios de querer se tornar independente dessa máfia que é a esquerda brasileira. Ensaios ainda, já ele volta atrás. Ou a Tebet se fingindo de feminista, a Sonic lá, a Tronic, sei lá o nome, completamente confusa, nem sabe o que tá fazendo lá. O rapaz do Novo, que qualquer coisa empreendedorismo, que é qualquer coisa, Partido Novo é sempre empreendedorismo, como se qualquer coisa na vida fosse empreendedorismo. Então na prática, assim, são todos candidatos muito ruins, né, e enfrentando o Lula que é muito ruim, assim, é isso. Quem lidera as pesquisas e quem busca nos representar é um bando de incapazes. E o que o bom jornalismo, o jornalismo verdadeiro do William Vac fez ontem, é mostrar pros outros que o rei está nu. Que o Lula tá nu. Que esse Lula aí é um merda. Que nós seremos, muito possivelmente, governados por um merda nos próximos anos. Parabéns pro William Vac. Parabéns por fazer, novamente, jornalismo e mostrar pras pessoas que coisas como isso, com o jornalismo que a gente critica demais, que mesmo o jornalismo pode ser bom. É muito bom quando eu vejo um Kim, porque eu vejo, poxa, mesmo a política pode ser boa. E quando eu vejo o VAC, eu falo, poxa, mesmo o jornalismo pode ser bom. Existem flores em meio ao lixão tóxico que é o debate público brasileiro. E esses dois, como eu citei aqui, são duas dessas flores, tá legal? Espero que tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.